Olá, tudo bem com vocês? E olha quem já está aqui para um novo podcast. E desta vez estarei eu junto ao Estúdios Pops e com quem? Quem é a minha convidada deste mês? Gente, eu estou muito feliz porque quem me conhece sabe que eu amo falar sobre políticas e principalmente políticas públicas. E hoje nós estamos aqui e claro que eu vou pedir para que ela se apresente. O currículo é bem extenso. Estamos aqui com a ex-vereadora de Uberlândia, Cláudia Guerra. Cláudia, gostaria que você se apresentasse para quem eu já te conheço, conheço muito bem, e gostaria que você se apresentasse para o meu público que me vê em outros estados também. Bom, muito bom estar com você, com o Lira também, que está aqui conosco nesse espaço. E, Ana, já há 30 anos eu tenho todo um trabalho voluntário no mundo acadêmico e de ativismo voltado para a promoção das mulheres. E sempre coletivo, a gente não faz nada sozinha, né? Mas nós tivemos a oportunidade de criar. Eu ainda era estudante em história, então eu fiz história, sou doutora em história sobre violência doméstica. E enquanto estudante, nós montamos em 92 o Núcleo de Estudos de Gênero, que existe até hoje na UF, e eu continuo sendo pesquisadora dele. Depois, em 97, a gente constituiu a SOS Mulher e Família. E, e assim, tem 29 anos, já atendeu mais de 37 mil famílias na cidade de Uberlândia, que é uma instituição que eu digo que é como se fosse o meu filho mais velho, porque o meu mais velho tem 22 e a instituição tem 29, né? O Dudu tem 19. Então, eu sou mãe desses dois meninos que levei muito tempo nessa instituição enquanto pequenos, né? Levava para tudo, para as reuniões, para conselhos de direitos, enfim, para tudo, menos para a sala de aula que não era possível e a gente terceirizava. Mas eu sempre achei fundamental ter trabalhos de promoção às mulheres, especialmente no que tange a questão da violência conjugal, a violência nos relacionamentos, porque por incrível que pareça, ainda é o local mais perigoso para bebês, meninas e mulheres, é no âmbito da família. E para mulheres, no âmbito do relacionamento afetivo, né? Então, eu sou essa pessoa que se despertou para isso muito cedo, desde adolescência, para essa temática de promoção às mulheres. Sou filha de uma mulher que foi mãe, hoje fala mãe solo, bonito, né? Mas era mãe chefe de família mesmo, né? Que criou 4 sozinha, sou a mais velha de 4 e com uma história difícil em relação ao meu pai. E que fez muito sentido para mim, depois de muitos anos, estando, né, nesse meio acadêmico, trabalhando com essas temáticas, mas também nesse ativismo, constituindo serviços na cidade de Uberlândia, como a SOS Mulher e Família, o Conselho dos Direitos das Mulheres, o próprio Núcleo de Estudos de Gênero que eu mencionei na UFO. Hoje eu participo também da ASUS, sou vice-presidente, que é a Associação de Usuários do SUS, para fazer controle social de políticas públicas na área da saúde, já que conselhos de direitos andam aparelhados e não fazendo o dever de casa, então a gente está criando a ASUS com CNPJ e tudo para fazer controle social. Participo também do Fórum de Saúde Mental, nós estamos nesse mês na luta antimanicomial, e esse fórum existe desde 2022, eu ajudei também desde lá a constituir e participo. E faço um trabalho na penitenciária Pimenta da Veiga com mulheres privadas de liberdade e com a comunidade LGBT+. Isso tudo que eu te contei voluntariamente, porque do ponto de vista profissional eu sou professora de graduação, de pós, fui colega do Lira, né, em algumas instituições de ensino, na Exanc, por exemplo, eu fiquei 20 anos, e ministro matérias na área de humanas, então sociologia, antropologia, filosofia, ciência política, questão das relações de gênero, os masculinos e os femininos, como são construídos, como que a gente vai inventando socialmente, historicamente, culturalmente, lugares de homens, de mulheres, o que pode, o que não pode, e como que a gente equivocadamente traduz diferenças em desigualdades, e aí é o nó. E por último, nos últimos 5 anos, eu resolvi ir para a política institucional. Como você bem disse, né, eu fui vereadora, e levar toda essa bagagem, né, para fazer projetos de leis que, se aprovados, viram políticas públicas, para poder fiscalizar as políticas públicas numa época de pandemia, muito difícil tudo, numa época de muitas mortes, e também votar o orçamento da cidade, né? Porque o legislativo faz isso, define o que vai ser feito, e Uberlândia tem um orçamento muito significativo, são 5 bilhões de reais. O que vai ser feito com esse recurso dos impostos das pessoas, para onde que vai, se precisa ser feita emenda, ou seja, um ajuste, né? E eu tentei tirar recurso de propaganda e publicidade para a saúde básica, por exemplo, não consegui ser aprovado, mas tentei. Então, olha que função importante, que a maior parte das pessoas nem sabem o que é a função do legislativo
legislativo municipal, estadual ou federal, fui a vereadora que mais fez leis e que mais fiscalizou a saúde, o desenvolvimento social, as zoonoses, a saúde mental na cidade. Então, isso é um pouquinho de mim. E teve uma tragédia familiar que também me constituiu. Então, meu pai, aos 5 anos de idade, assistiu o pai dele assassinando a própria mãe por ciúmes. No chão da cozinha, minha avó Maria, que obviamente eu não conheci, ali ajoelhada, implorando pela vida, e ele chegando de madrugada, e muito nervoso, bravo com essa história de achar que ela tinha traído. Isso não aconteceu, mas na fantasia da cabeça dele, mesmo que tivesse acontecido, nada justificava. E o meu pai acordou, meu pai tinha 5 anos, meu tio 6, e a minha outra tia 4, 5, 6. O meu pai e meu tio acordaram e da escada assistiram todo o bate-boca e viram quando o meu avô deu 3 tiros na minha avó, que implorava pela vida, falava: não me mata, eu preciso cuidar dos meninos. Né? Ela era costureira, ela era professora como eu, né? Ela muito bonita, né? E assim, despertava, né? Essas emoções todas aí no meu avô, o que não se justifica, e aí ela faleceu. Hoje a gente chama de feminicídio, mas na época não existia esse nome, né? Então ela foi assassinada pelo meu avô. E aí faz muito sentido de que a gente não escolhe os objetos, nem o voluntariado, nem os assuntos acadêmicos à toa. De algum modo, consciente ou inconscientemente, eles têm uma relação com a nossa trajetória. Então isso é um pouquinho de mim. Cláudia, você tocou em várias questões aí, e aí eu tô sintonizada pensando assim, o que que eu vou perguntar para ela? Mas como este mês de maio nós vamos entrar aí com as questões psicossomáticas e psicossociais dentro do Ministério do Trabalho, que é a NR1, eu vou te fazer uma pergunta para a Cláudia historiadora, para a Cláudia mulher e para a Cláudia que acaba entrando aí dentro da ciência política. Como que você vê a saúde mental hoje da população? Olha, a saúde mental está muito comprometida, depois da pandemia mais ainda. Isso fica identificado, já tem dados. E no caso, as mulheres ainda mais. Por que que tem esse recorte de gênero quando a gente fala de saúde mental? E eu estando lá no Fórum de Saúde Mental, isso fica muito nítido. Por conta da dupla, tripla jornada de trabalho. Esse trabalho invisível e esse trabalho não só doméstico, mas dos cuidados, ele tem sido historicamente reservado às mulheres. Então, são elas que são mães solo, são elas que são mães atípicas, mães de crianças com deficiência, são elas que cuidam dos idosos predominantemente, dos doentes na família. A pandemia jogou isso na cara, explicitamente. As mulheres ficaram exaustas e continuam exaustas. Então, essa coisa do burnout, dessa exaustão no mundo do trabalho, porque além de tudo, elas trabalham fora. E aí tem a dupla, tripla jornada em casa. Outro dia eu fiz um vídeo falando assim, uma mulher indo para a cama à noite para dormir e um homem indo para a cama. É claro que a gente tem já homens que dividem tarefas, cuidados, mas isso ainda não é algo generalizado. E aqui não tem nada contra os homens, lá em casa tem 3 cuecas, né? O Ricardo, que eu tô pegando há 26 anos, o Vitor e o Dudu, meus meninos, ainda tem o cachorro, o Juninho, ainda bem que tem uma cadela para equilibrar ali comigo, né, a Babi. Mas para dizer que as mulheres estão muito cansadas. E é um trabalho não remunerado, não reconhecido, não valorizado, não tem férias, não tem 13º, não consegue aposentadoria, no máximo BPC, que não tem 13º, um benefício de prestação continuada, e é uma loucura. E às vezes a própria mulher não reconhece, tá numa loja ali preenchendo uma ficha, o que você faz? Ah, não, sou do lar. Fia, você faz muita coisa, você lava, passa, cozinha, leva, busca relações públicas, gestora, enfim, mandar fazer dá trabalho, né? E tarefas domésticas são feitas com as mãos, ou seja, o que a gente defende a vida inteira? De que sejam tarefas divididas entre os membros da família, porque aí todos têm mais lazer, todos ficam com a saúde mental melhor, né? Todos têm mais tempo para o à toa, que é fundamental, né? Para reflexão, para estar no lazer, enfim. E não é o que acontece. Então as mulheres estão muito exaustas, elas estão sobrecarregadas e a saúde mental impactada. E também essa questão da depressão, né? Além do estresse, da depressão, muito comum. Escrevi outro dia um artigo sobre isso também na coluna da Soberana La Mulher, falando das crises de ansiedade vinculadas à mulher. A questão do suicídio é um problema assim gravíssimo quando a gente pensa em saúde pública, e tem uma diferença porque os homens usam objetos mais agressivos, por uma questão de gênero, né? As mulheres menos agressivas. Então, assim, eles quando tentam
acabam conseguindo. Elas tentam muito, mas nem sempre conseguem, porque são métodos um pouco mais leves. Então, até para essa questão, esse recorte, né, de gênero, masculino e feminino, ele é importante para a gente ter uma compreensão. Então, de fato, a saúde mental está impactada depois da pandemia, crianças, adolescentes e as mulheres muito mais, e não é uma realidade só de Brasil, é uma realidade mais geral, a não ser nos países, exemplo, né, Noruega, Islândia, onde essa divisão de tarefas e cuidados já acontece, você tem políticas públicas preocupadas com isso, aí sim. E eu defendo a aposentadoria da mulher que trabalha em casa uma vida inteira, porque foi trabalho, né? As pessoas falam assim, hoje tá mais fácil, tem eletrodoméstico. Eu falo, gente, mas eu nunca vi a roupa entrando sozinha na máquina de lavar, saindo sozinha e se passando, se estendendo ou se passando. Alguém fez isso e trabalho, não é E isso? trabalho. Tempo, né? Investimento ali de tempo e trabalho. Então, só que o trabalho, no caso das mulheres, me lembra Prometeu acorrentado da antiguidade, né? É grilhão, é o trabalho que era desvalorizado, era considerado vil na antiguidade. Trabalho era coisa de quem não valia nada socialmente, era coisa de escravos e de mulheres, né? E ainda hoje tem esse resquício. Então, esse trabalho de cuidado, que é difícil, que é sofrido, que leva tempo, ele é um trabalho hoje ainda restrito muito às mulheres. Ele precisa ser dividido. E aí não é assim, complementar. Não. Complementar parece que a obrigação é dela. A responsabilidade é dela. Não. É dividir mesmo. Lá em casa a gente divide tarefas e eu estou muito cansada. Imagina sem. Né? Então, e os meninos lavam louça, lavam roupa, fazem comida, né? Enfim. Mas ainda assim eu estou cansada. Pensa nas famílias onde essa divisão não acontece. E aí eu fico. Você sabe que você falando aí a respeito de feminicídio, dessas situações que as mulheres viviam bem lá antigamente, né? Eu peguei, até fiz uma análise eu falei que vou virar análise de música, porque eu peguei algumas músicas, por exemplo, vou te dar um exemplo de Fagner cantando Deslizes. Adoro. Se observar a letra da música, já fala todo um sofrimento da Sofrimento mulher da mulher. ali, ao mesmo tempo, a dependência emocional, a defraudação amorosa, né, Cláudia? E utilizando isso, como que você tem criado, até porque você tem 2 filhos, né? Como que você tem criado seus filhos para administrar uma relação com as namoradas? E já administram, viu? O Vitor tá namorando há 4 anos, ele nunca alterou o tom de voz com a namorada. E nós demos, eu e o Ricardo, uma educação para a igualdade e para o respeito. Eu penso que isso é fundamental. Hoje nós temos muitos homens, porque o homem ao agredir, o homem ao ir para a rede social, os Red Pill, incels, né? E aí tem hoje, inclusive, um seriado que é uma referência à adolescência. Eu gosto muito de filmes, seriados, pra gente pensar as temáticas. Um menino de 13 anos que mata a menina. E impregnado o cérebro dele da misoginia, que é o ódio às mulheres. E que, lamentavelmente, ainda não foi considerado crime pelo Congresso Nacional em função de fake, né? Fake news espalhadas aí nas redes sociais. São grupos, movimentos que cultivam esse ódio e querem captar cérebros, principalmente de jovens. Porque a gente que já sabe o que é da vida, não se deixa enganar com essas conversinhas de coaching, de vamos treinar, vamos te ensinar sobre a vida, para chegar no ponto de falar, olha, os seus problemas todos são porque as mulheres hoje têm direitos. Porque é isso que eles fazem, tá? O seu problema não é porque você tá inseguro, não é porque você é machista, não. É porque, ou então porque você teve uma frustração, né? Enfim, e normal ter frustração. Qual o problema de ter frustração? A questão é como lidar com frustração, né? Não é à toa que eles têm matado nos relacionamentos quando as mulheres dizem não quero mais. Né? Então são relacionamentos que já são, eu nem chamo mais de abusivo, porque parece que um tanto pode, outro tanto não pode é tanto nenhum, chamo de relacionamento violento mesmo, e que não é só físico, ele é físico, sexual, psicológico, emocional, patrimonial, quando você destrói documentos dessa mulher para inviabilizá-la de ir e vir, se ela costura e tem renda com aquela máquina de costura, você destrói a máquina, violência patrimonial, enfim. Então, os meus meninos foram educados com essa perspectiva. E o Dudu já começou a namorar também firme, de 19, fez 20 agora esse mês. E a gente vê que é também uma relação muito saudável, né? Então, isso é fundamental. E é muito mais fácil com os pequenos, desde cedo, essa construção de educar para o respeito, para a igualdade, para a cidadania. Porque não pode qualquer coisa, não pode tudo num relacionamento, né? Não pode, banaliza. E perdeu o respeito, acabou, a base foi embora, né? Eu tô há 26 anos casada.
Claro que tem conflito. Onde tem relacionamento, tem conflito. A gente com a gente tem, imagina a gente com o outro. O que não pode é a gente lançar a mão de recursos da violência para lidar com o conflito. Porque existem outras estratégias. Dá um tempo, tá com ódio, o outro tá com muita raiva também. Cada um vai para um lado, a hora que a poeira baixar, volta e conversa. Tem a comunicação não violenta, tem respirar fundo e contar até 10, até 1 milhão. Enfim, tem várias estratégias. O que não pode é lançar a mão de recursos de violência, porque aí você tem crime, né? Então a misoginia hoje está em alta nas redes sociais, o ódio às mulheres. Nos relacionamentos sempre esteve, só que hoje a gente já tem Lei Maria da Penha, desde 2006, Lei contra o Feminicídio, desde 2015, aumentou assustadoramente os feminicídios. A violência doméstica não tem como a gente saber, porque em muitos casos não tem registro, não buscaram ajuda, só um terço que busca, né? É difícil você viver violência com alguém que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade. É diferente de viver violência com alguém estranho, que você vai e faz e acontece, né? Ali você tem várias crenças, enfim, às vezes a própria religiosidade, né? Se tá ruim com ele, pior sem ele, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas tem gente que interpreta de outro jeito. Não. Se tem violência, isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de Alá, de Buda, de Maomé, né? Isso tô correndo é risco, os meus filhos vão correr risco, enfim. Então tem interpretações diferentes, mas o meu doutorado mostrou que, inclusive, das mulheres que vivem em situação de violência, boa parte são da linha protestante. Eu respeito todas as crenças, admiro toda a fé, enfim, tá tudo certo. Mas quanto mais tem uma perspectiva hierárquica na religião, mais propensa é a violência doméstica. E a gente tem ainda alguns líderes religiosos que avalizam a violência. Não, volta para casa, reza, que aí resolve. Gente, não é assim. E aí, outro dia, foi uma pastora para a rede social, fiquei fã dela, compartilhei com Deus, todo mundo, a Raquel. Ah, Helena Raquel. Maravilhosa. Falando, tem que buscar ajuda. Né? Quer dizer, liderança religiosa que assina embaixo de violência está sendo copartícipe de um futuro feminicídio. Tem que buscar ajuda, tem que mostrar onde buscar. Por isso que eu ando com esse folheto. Juntou 2, eu estou entregando. Tudo que existe na cidade de Uberlândia, que tem quase 1 milhão de habitantes, para se buscar ajuda. Delegacia de Mulheres, Defensoria Pública, a nossa ONG, SOS Mulher e Família, que a gente fundou lá atrás. O NUA Vidas, que é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual, Ministério Público, enfim, a PPVD, que é da Polícia Militar, tá tudo aqui, porque a maior parte das pessoas não sabem onde buscar ajuda e o que fazer. Então a liderança tem que se informar. Antes de orientar qualquer fiel, é importante saber o que tem na sua cidade, onde buscar, como buscar, né? A mulher, o atendimento pode ser sigiloso, ela não precisa ser exposta. Lá na nossa ONG, inclusive, ela não precisa ter feito ocorrência policial, ela não precisa ter ido na delegacia de mulheres, pedido medida protetiva, nada disso. Ela vai ser fortalecida, vai compreender o que ela está vivendo com atendimento social, psicológico e jurídico continuados, para poder agir da melhor forma conforme o que ela dá conta no tempo interno dela. E ali ninguém está para separar a mulher nem para juntar. Ela é que vai ser sujeito da própria história e avaliar o que ela dá conta de fazer. A gente não quer que tenha violência. Porque onde tem violência, a família inteira sai machucada e sai perdendo. Então, esse homem que matou a mulher... Recentemente a gente viu um caso, inclusive, que ele matou os 2 filhos e se matou. Isso não é amor pelos filhos e nem pela mulher, isso é posse, propriedade, controle, né? Qualquer outra coisa, isso não tem a ver com amor, né? Isso é cilada, né? Os que matam, Uberlândia em 2024 estava em primeiro lugar em feminicídio do estado de Minas Gerais. E ainda está em alta. Minas está em segundo lugar do país. Então nós temos que falar disso, é de muita responsabilidade social você, o Lira, enfim, trazerem essa temática, né, e a gente falar dos órgãos que existem na cidade. Porque, lamentavelmente, virou uma epidemia. Morrem mais mulheres em relacionamentos do que de doenças. Né? Então, é um problema de direitos humanos? É um problema de segurança pública? É um problema social? É um problema cultural? Porque a misoginia é uma invenção, ninguém nasce misógino, não tem um gene da misoginia, né? Mas é um problema hoje de saúde pública, pelos índices tão elevados, né? E isso sempre me indignou muito, por isso que trabalho de conclusão de curso foi sobre isso, depois o mestrado, o doutorado e o ativismo, né? Há décadas já, e levei também para a vereança, né? Enfim, quero levar para onde eu for, porque enquanto tiver uma mulher sofrendo num relacionamento, são famílias que estão sofrendo, como meu pai, que não conseguiu, ao assistir o pai dele matar a mãe, não conseguiu ser pai, não conseguiu ser esposo, foi dependente químico uma vida inteira. Todo mundo sai perdendo, inclusive as próximas gerações. A minha geração não viveu essa história do meu pai. Mas eu saí com prejuízos. Essa lacuna ficou lá, né? Tá certo que eu tive a boa sorte de, no final da vida, ele vir para Uberlândia, morar com a gente,
E a gente descobriu um câncer, eu cuidei dele, tive a oportunidade de ser filha por pouco tempo, meus filhos serem netos dele, mas é muito E a gente triste. fala, Cláudia, eu falo que isso acaba que. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só porque seu pai está separado. Gente, as pessoas não Não sabem de sabem. fato o que é estar longe de um pai e a falta que ele faz. Por Sim, isso que muitas vezes as pessoas falam assim, que eu sou muito dura quando eu falo assim, não, mas o pai tem que pagar a pensão, a mãe tem que entrar. claro. Por quê? E a pensão é pro filho, Às vezes não é é tanto direito, pelo dinheiro, mas sim é o para o pai simbólico. conviver com Uhum, a criança perfeito. e falar assim, não, eu E o tenho afeto pai, também. né? Olha, o pai vai para a festa da criança, Sim, né? Porque a gente cresce com aquela coisa assim, ah, eu sou filho de pais separados, meu pai não teve não esteve presente nas festas do Dia dos Pais, mas eu fiz a fica, lembrancinha. Então fica é uma coisa. marcado. E aí, A não ser que tenha situação de violência com os filhos, aí é outra história. Mas se é a questão do casal, ele tem que continuar sendo pai. Quem separou foi o casal, né? Aí o que que eu vejo? E por isso, inclusive, é ser símbolo, né? Eu meto a colher em briga de marido e mulher. O que que eu vejo? Separou, deixa de ser pai. Como assim? Não tem que deixar de ser pai. porque não tem esse filho. É, e sendo que a metade foi feita por ele. Tem gente que na época do mês de março, aí, de Internacional das Mulheres, fala assim, porque todo mundo, todo homem foi feito por uma mulher, todo mundo veio de uma mulher. Eu falo, gente, a outra metade é da onde? De uma galinha? Vamos parar de conversar borracha? É a metade de uma mulher e a metade de um homem, porque o espermatozoide é a outra metade, porque senão a gente acaba legitimando essa história. Então, Uhum. dupla, tripla jornada é pra ela, o filho é só da mãe até pra xingar, né? Ela que cuida de todo mundo, né? Isso é prejuízo, ser Mulher Maravilha, ter que ser a guerreira, estão exaustas, estão cansadas, que é a primeira pergunta que você me fez. Então, a gente mete a colher sim, briga de marido e mulher, não entrando na briga na hora, mas chamando a polícia, a hora que você vê gritos, né? Entregando um folheto, a hora que você entende que essa pessoa está vivendo, pondo debaixo da porta, se ele está ali, você espera ele sair da casa e põe debaixo da porta. Tem várias formas de meter a colher. Educando para a igualdade, os filhos e filhas, netos e netas. Tem várias formas da gente meter a colher em briga de marido e mulher para desconstruir aquela fala tradicional horrorosa, que assina embaixo também dos assassinatos, que é de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Aí parece que é algo que fica restrito ao âmbito do privado, do doméstico, e ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem. Tem que, inclusive, ter política pública. Delegacia de Mulheres, ainda em Uberlândia, com 1 milhão de habitantes, não funciona 24 horas e já tem lei federal. E a hora que eles brigam e que o bicho pega, é de madrugada, final de semana, à noite a delegacia está fechada, como é que encaminha para uma casa-abrigo travessia? Para ela ser salva junto com seus filhos menores de idade? Como é que faz uma medida protetiva? A delegacia está fechada, aí tem a casa de passagem, mas nem todo mundo sabe que existe. Uhum. Então, assim, o básico do básico ainda não acontece. E muita coisa vira só papinho, só conversa. Não, vamos acabar com os feminicídios. Para acabar com o feminicídio tem que ter política pública, elas têm que funcionar, o legislativo tem que fiscalizar e o executivo tem que fazer a política acontecer. No caso de delegacia é estadual, né? Governo de estado, não é município. E não está fazendo. Não tem Mas delegado aí cabe ao suficiente, não tem município requerer. requerer, pressionar. Eu há décadas, né? Para ter condições de atendimento, uma sala própria, adequada, tipo a sala Lilás, não tem. Às vezes expõe a mulher na própria sala de espera, né? E aí desencoraja, e ela não volta nunca mais. Depois reclama, fala assim, ah, é porque gosta de apanhar, é porque é mulher de malandro, não busca ajuda, ou então buscou uma vez, depois não buscou mais. Não, é porque a estrutura é tão ruim, ou não tem o serviço adequado, não tem gente, não tem detetive suficiente, não tem escrivão suficiente. Berlândia tem 1 milhão de habitantes, tem 2 delegadas, agora que pôs mais uma. E elas pegam as pastas mais cabeludas, que é mulheres, criança e adolescente, violência sexual, ó, tá só em alta com criança e adolescente, é dentro de casa também, violência doméstica. E idosos, elas pegam as pastas mais cabeludas, só 3. 3, porque agora foi uma, mais uma. Só tinham 2. Então não tem condição. Então não é para acontecer. E aí por quê? Porque é coisa do privado, é porque eu não meto a colher, e aí, né, não dá voto, né? Deixa eles resolver lá dentro da casa. Ô, Cláudia, Muito você difícil. falou da questão das mulheres, né? Em relação aos homens, o comportamento do homem em relação à mulher. E eu te fiz a pergunta sobre os seus filhos. Agora eu vou inverter. Como que é o comportamento da mulher também, que muitas vezes o homem quer separar e a mulher não quer separar? Como que você vê isso na sociedade? Aqui em Uberlândia
Existe isso? Tem algum tipo de reclamação do homem que quer separar e a mulher também agride? Como que Tem, tem. funciona? Antes de entrar nisso, só para completar da anterior, a gente educou os meninos para a igualdade, inclusive os brinquedos e as brincadeiras, que não são neutros, nunca foram. Eles contam de futuros lugares a serem ocupados, né? Os meus meninos brincaram com todos os brinquedos e brincadeiras, inclusive numa brinquedoteca, numa instituição de ensino que eu ministrei aula. Os brinquedos e brincadeiras eram disponíveis para todos e não separados para meninos e meninas, né? Porque isso já é equivocado. Se lugares de meninos e meninas e homens e mulheres pode ser em quaisquer lugares, e hoje já é, né? Pilotam um avião, as mulheres pilotam um caminhão, tem a Braspress aqui que mostra isso, inclusive com mais economia e menos quebradeira nos caminhões. Se é para ocupar todos os espaços, então os brinquedos e as brincadeiras têm que ser para todo mundo. Por quê? Porque brincar de jogos desenvolve raciocínio lógico-matemático, né? Brincar de bola, ocupação do espaço, desenvolve coordenação motora. Então, todos, meninos e meninas, deveriam brincar de bola. Brincar de boneco, cuidado. Você não vai potencialmente, porque não é obrigação nem destino. Ser pai, por que não pode brincar de boneca? Por que não pode empurrar o carrinho com a boneca dentro, trocar a fraldinha da boneca para aprender a cuidar? Porque as tarefas domésticas são feitas com as mãos. Tem mãozinha, fio. Lava as cuecas. Tem mãozinho, lava a louça. Tem mãozinha, né? Mas ninguém ensina. Então, nós ensinamos lá em casa. E eu guardei a boneca Tatá negra para ter inclusão racial e étnica, que eles trocaram fraldinha, deram uma madeira, puseram no carrinho para empurrar, brincaram de bola, de pianinho para desenvolver sensibilidade. O brinquedo e a brincadeira não tem relação nenhuma com a orientação sexual e identidade de gênero do sujeito. Tem a ver com desenvolver habilidades e competências. E que lá em casa a gente divide tarefas, não porque é coisa de homem ou de mulher. O Ricardo faz supermercado toda semana, eu detesto, odeio, não quero, não... enfim, mas a gente fez nossa casa, eu que acompanhei a obra, paguei servente, pedreiro. Então a gente divide por habilidades e competências. Então os meninos também brincaram. Educação para a igualdade é isso, é desde cedo, né? Aí a sua pergunta é outra. Tem sim situações de que ele quer separar e ela não. E ok, né? Se não dá para ser, né, resolver no tranquilo, vai no litigioso, vai no pau. Normal. Agora, violência, o que a gente encontra? Existe, Cláudia, violência de mulher para com homem? Tem. Mas a estatística é tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena que nem entra na estatística. Mas tem. Já buscou na SOS homem vivendo violência? Já. Mas é tão pequeno nesses 29 anos que deve ter sido uns 2, 3 homens. Não tem poder. Entendeu? De falar, né? É muito menor. Inclusive por conta do machismo, por conta também da questão da força física, apesar de que hoje com fisiculturismo, força física não é critério, né, para falar de habilidades e tal. Mas isso conta na hora de um conflito que vira físico, né? E que é coisa de bicho, né? Porque ser humano aprendeu a linguagem, a dialogar, né? A fazer acordos. A palavra acordo vem de coração, de coração para coração. Às vezes não dá para ser de coração para coração, às vezes vai ser de estômago para estômago, né? Enfim, né? De outros membros que não o coração. Mas quando não quer, gente, não tem jeito, vai amarrar no pé da mesa. Como fez um cara, cárcere privado, ele fez com a mulher, amarrava, não deixava sair, ir e vir. Como assim, né? Então, a mesma coisa. A gente, na instituição, não tem problema de atender ou mulher, ou o homem, ou ela, e ela pedir para ele ser chamado, os filhos, como decorrência dessa violência doméstica. A gente é contra a violência nos relacionamentos. Por isso que chama SOS Mulher e Família, né? Agora, o índice é muito mais elevado e são os corpos, predominantemente, das mulheres que mais sofrem com a violência doméstica. Basta ver os feminicídios. Os homens são assassinados mais por pessoas estranhas na rua, com gente estranha. As mulheres são assassinadas dentro de casa, por gente próxima, conhecida, eu não vou chamar de parceiro nem companheiro, porque quem agride não é parceiro e nem companheiro. Aí eu chamo de marido, ex-marido, namorado, ex-namorado. A mídia tem muito essa mania de, porque o companheiro. Fia, não era companheiro e nem parceiro. Parceiro não mata, companheiro não agride. Então a gente tem também pedagogicamente dito isso para os veículos de comunicação de massa. Isso é muito bom, porque a sua análise ela entra dentro de tudo aquilo, né, que você faz mesmo. Sim. A parte da história, políticas públicas. Sim. Nós tivemos um caso recente aqui na cidade vizinha de Frutal, justamente isso aí que você está falando. A pessoa ficou tão desestabilizada que usou como recurso o quê? O filho da companheira. Sim. Como você mesmo falou, deixa eu corrigir aqui. Se fosse companheira, se fosse de fato uma pessoa que realmente gostasse da outra, não teria feito o que fez, né? E nada justifica violência, seja partindo de um lado ou partindo do outro, e muitas vezes parte dos dois. A comunicação é violenta.
o relacionamento, às vezes o casal nem sabe que é possível um relacionamento sem violência. Não aprendeu, não conhece, não viveu isso, né? Mas é possível. Tá. Cláudia, agora eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, eu sou muito curiosa. A cara que ela Se fez eu- é pergunta capciosa, adoro. Nós sabemos que Uberlândia hoje você já deu um referencial aí de 1 milhão de habitantes. Se você fosse a nossa prefeita, quais seriam as primeiras mudanças que você faria dentro do município? Eu diria nos 100 primeiros dias, tá? Porque no primeiro dia não dá. Mas com certeza a área social teria prioridade. Porque quando eu melhoro a área social, e aí eu tô melhorando a vida das mulheres, principalmente das mulheres negras. Porque dentre todas as pessoas da cidade, as mulheres negras são as mais pobres. As mais miseráveis, as que sofrem mais. Então, se eu melhoro a base da pirâmide, eu melhoro toda a cidade, toda a sociedade. E aí, por decorrência, todo o estado, enfim, né? Gente, não tem condição a quantidade de população em situação de rua na cidade de Uberlândia. Não tem condição. Nós temos tanta gente morando em ocupação, com plástico, com isopor, com tabinha, né? E eu faço trabalho com essas mulheres para formar lideranças já há muito tempo, com as PLPs. Eu sou PLP, promotora legal popular, é um trabalho voluntário que a gente faz um grupo de promotoras com essas mulheres para elas conhecerem as políticas públicas, saberem dos direitos e como agir. Dura o ano inteiro, quinzenal, uma formação assim fantástica. Então, nós fizemos com o Fidel Castro, fizemos ali com a Comunidade das Torres. A Comunidade das Torres só está lá, quase 500 famílias, porque eu entrei no Ministério Público, porque eles iam passar a patrola, jogando essas pessoas na rodovia, provavelmente, né? Porque ali do lado tem a rodovia. Sendo que o correto era aluguel social. Já está na lei e é federal. Aluguel social. Não tem onde morar? Aqui o dinheirinho para você morar, enquanto a gente vai vendo, te encaminhando para você ter um emprego, ter seus documentos, porque nem documento tem. Não é cidadão, nem existe, nem é computado. Nesses 1 milhão, essa pessoa nem é computada. Porque não existe, se você não tem documento, você não existe, você não vota, você não existe. Então, a prioridade para mim seria o social. Restaurantes populares, meus 100 dias, ai, ai, ai. Por que restaurantes e não restaurante? Não adianta eu pôr um restaurante popular a R$ 10 no centro da cidade, a pessoa não tem dinheiro para ônibus. Então, tem que ter nas regiões, em todas as regiões. Região norte, região sul, região oeste, região leste, restaurante. Porque quem tem fome tem pressa. Aí depois vamos ver o que faz, né? Então, cidadania. E não tem essa história, ao invés de dar o peixe, ensinar. É porque você não passou fome, porque se você está com fome, você não fala isso, né? Então, é fundamental a gente eliminar, porque o problema social, aí vira assalto, vira estupro, vira furto, vira outras coisas. Como eu estou lá na penitenciária, você tem que estar preso, né? Então, é muito melhor você atingir o problema antes disso, né? E o Uberlândia recebe muita gente de fora. A questão da saúde é gravíssima, tem gente com exame pedido, tarja vermelha de alta urgência. Tá esperando 5 anos. Alta urgência. Esperando 5 anos? Como assim? Cadê o mutirão com um mundo velho de especialistas? Cadê pediatra nessa cidade que não tem? Cadê neurologista que não tem? Inclusive para criança com espectro autista. Cadê? Não tem. Cadê? Onde é que tá a psiquiatra? Não tem. Na rede? Não tem. Psicólogo? Não tem. Eu estou no Fórum de Saúde Mental, eu sei, os depoimentos estão lá. Nós entramos no Ministério Público agora, eu como cidadã, estou junto com a SUS entrando, a gente está pegando os depoimentos, porque não tem. Cidade de 1 milhão de habitantes. Ah, mas o Uberlândia está no PIB lá em cima. Tá mesmo, porque é uma cidade de concentração de renda. Então tem um tiquinho de gente que tem a fortuna e tem a maioria que não tem nada ou quase nada. Então eu valorizaria isso nos 100 primeiros dias. Delegacia de mulheres, numa articulação com o governador, porque tem que ser com articulação. Guarda municipal, é um debate que precisa ser feito. É uma das demandas maiores da população hoje no Brasil e em Uberlândia também, segurança. Né? É o que eu te falei, você não acude a base, depois você tem que acudir, fica mais caro e é menos eficiente lá em cima. Então, se a gente não aposta aqui, educação em tempo integral, quanto mais escola em educação em tempo integral, a família consegue trabalhar. Ah, meu filho tá tranquilo, tá comendo, né? Tá tendo os conteúdos, tá tendo música, tá tendo esporte, né? Família feliz. Então é isso. Não tem outra saída. E nos últimos anos não foram prioridades as questões sociais. Eu sei que não, estava lá, não foram prioridades. A questão da saúde, que eu falo que saúde e educação são o terceiro setor que mais entra dinheiro. Sim. Porque vem muito dinheiro de fora. E você sabe que estão devendo até fornecedor, né? Isso não sou eu que estou falando, tá? Em todos os veículos de comunicação. Quer dizer, para onde está indo o dinheiro dessa fortuna toda, então, né? É a pergunta que eu me faço e a pergunta que eu fiz também
num dado momento, porque as pessoas que me conhecem sabem, Cláudia, que eu lido com pessoas de idade, que eu Ainda ajudo, tem esse plus. isso. Longevidade E aumentou e não tem casa-dia. Não não tem tem, casa para os idosos. Os CEAs estão insuficientes com fila. não tem medicamento, Não não tem tem, ninguém medicamento. fala nada, ninguém sabe de Bem, eu nada. pego E o medicamento que é o bem, Oi da Cara, eu pego na Superintendência Regional de Saúde, porque ele é o Oi da Cara. Eu sou professora, né? Professora, você sabe como é que ganha, né? Aí pega aquela fila gigante, gigante, mas eu sou privilegiada. Mesmo sendo professora, eu sou privilegiada. Para artrite. A lista é desse tamanho aqui, ó, de que não tem as medicações. Coisa gravíssima, que a pessoa não pode parar aquela medicação. Não pode. Não tem. Eu implorei para a prefeitura, adere à descentralização das medicações. O Estado manda mais de 2 milhões, nós estamos perdendo esse dinheiro. Adere! E aí descentraliza, põe pertinho da casa da pessoa, porque não dá para ser só na superintendência. Porque aí na superintendência, quem tem o dinheiro do ônibus também para deslocar? Então, olha, tem muita coisa que eu faria nos 100 primeiros dias, na minha listinha aqui. e futuramente tem a intenção de votos como candidata a prefeita? Mais Ou isso adiante, é né? pra Quem frente? sabe? Mais adiante. Por enquanto, no momento, eu tô pré-candidata a deputada estadual, com essa preocupação muito grande do Estado, delegacias de mulheres e tudo isso que a gente mencionou é do Estado, essas rodovias esburacadas, tudo terceirizada, mas às vezes sem sinalização adequada. É, eu defendo muito, né? O Lira anda de moto, ele sabe que a gente tem em Uberlândia aquele espaço das motos pararem na frente dos carros. Em Belo Horizonte já tem, em São Paulo já tem, aqui não. Não sei o que acontece aqui. Enfim, então e nas rodovias também essa preocupação. Então eu estou pré-candidata a deputada estadual, pensando nessas questões todas que eu te falei, porque tem a regionalização da saúde, estão Sim. querendo centralizar lá em Belo Horizonte, não é bom. Lá em Belo Horizonte eles não sabem a realidade aqui da região, da outra região. Não está funcionando isso. Tem gente que bola os trem de um gabinete sem consultar a população. Isso é muito triste, porque aí faz tranqueira. Né? Então, a questão da saúde, da educação, para mim, são prioridades e a promoção das mulheres. Eu defendo também o tarifa zero do transporte público, para as pessoas terem mobilidade dentro das cidades. Aqui o tarifa zero não é zero, não, tá? Alguém está pagando isso aí, não é zero, não. Enfim, para os estudantes. Eu, inclusive, fui a primeira a fazer o projeto de lei para que houvesse a tarifa social. Antes mesmo das estudantes, até chegar na zero em doses homeopáticas. O que é a tarifa social? Quem está cadastrado no CAGED, ou seja, é desempregado. E quem tem o CAD único é porque está na miséria. Para ter o CAD único, receber Bolsa Família é porque está na miséria. Então, para mim, o tarifa zero inicial, tarifa social que a gente chama, tinha que ser para essas pessoas. E aí vem estudantes, e aí vai aumentando aos pouquinhos. Não aconteceu e essas pessoas vulneráveis não conseguem se locomover na cidade, né? E aí joga para a periferia sem política pública também, né? Porque aí joga a pessoa lá pro fim do mundo para pegar muitos ônibus ou o Uber ficar o oi da cara. E aí lá não tem a creche, não tem a escola, não tem o posto de saúde, né? É isso. Especulação imobiliária nessa cidade é histórica, né? Eu acompanho desde os anos 80. Então, isso é um problema muito, muito significativo, sabe? E nesse sentido, quando a gente fez um movimento aqui no ano passado, Mulheres Vivas, eu tô aqui com adesivo, você tá vendo? Eu Ó? vi. Mulheres vivas, protegidas e livres. Era para acrescentar aí no poder, mas não coube. Porque é tudo que a gente deseja, né? Hoje nós estamos subrepresentadas, só 18% do nosso legislativo é de mulheres e nós somos uma parte da população e com mais escolaridade. E com tripla jornada. Cadê as mulheres nos espaços de decisão e poder? E não é porque não querem, não. É porque tem que escolher entre ser vereadora ou entre ser deputada e ser mãe, esposa, dona de casa e cuidar do idoso. Não dá. Aí não dá. Sem divisão de tarefas, não dá. Eu via hoje pela manhã uma vereadora de São Paulo levou a filha para o trabalho porque não tinha com quem ficar e mandaram que retirasse a menina. E ela falou que não, que a menina iria ficar ali, usou tribuna Levei para meus falar. meninos para um monte de lugares. Então, assim, a gente vê, né? Quando ela foi falando, eu falei, meu Deus, eu estou acordada desde as 5, eu já fiz um monte de coisa antes de Outra ganhar coisa, o você dia. vai para o mercado de trabalho, um processo seletivo, te pergunta com quem vai ficar seu filho pequeno. Não pergunta pro pai. Com quem vai ficar seu filho pequeno, pai? Você tá entendendo ou não? Então a gente enfrenta tudo isso, sabe? Não é vitimismo, tá aí a estatística. Sim. Nós estamos subrepresentados. Quem decide hoje, Ana, sobre as nossas vidas? Homens. Lá no Congresso Nacional. Inclusive a PEC da bandidagem que foi votada, né? São homens, não somos nós.
E por isso, essas políticas públicas que a gente está aqui falando que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, não acontecem como deveriam acontecer. Bota a gente no... Não estou falando para pôr qualquer mulher também não, tá? Sim. Porque tem mulher lá que votou, inclusive, contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aí eu quero morrer essas 10. Eu sempre ponho na rede social para todo mundo lembrar, principalmente em ano eleitoral como esse, né? Essas 10 eu sempre ponho lá. Então tem isso também, né? Não é qualquer mulher. Mulheres que promovem e que têm uma trajetória de promoção aí de mulheres e famílias. Eu venho falando desde o ano passado que esse ano vai ser um ano muito difícil em questões Muito. de escolher quem vai ser o seu candidato. E tem que realmente, de pesquisar, fato. tem que cavucar. E tem que saber Cavucar a quem votar. história, né, Ana? E não o que a Exatamente. pessoa fala dela mesma, mas a história. O que você já fez para a cidade? Qual que é a sua coerência? É isso. Eu sempre falo. Pesquise, compare, aí decide. Né? Porque isso é fundamental. Cláudia, agora outra pergunta. Adoro. Porque é o seguinte, você é uma pré-candidata, né, a deputada estadual. Claro, a gente vê que o seu plano, né, é bem extenso. Como plano de governo para exercer o cargo como deputada estadual, o que você usaria? Contra a violência mesmo, seria o seu tema mesmo, fundamentado em tudo aquilo que nós conversamos? Ou tem algo específico que você vai usar para trazer como projeto de campanha? Eu tenho ouvido muita população, porque a gente não brota da cabeça, né? E eu já formulei 34 propostas, e dentre elas eu tenho propostas na área da saúde, da educação, do social, sempre com os recortes raciais, étnicos, de gênero, que isso para mim é fundamental, porque é diferente. Na pista da corrida da vida, não saem do mesmo lugar. Homens, mulheres, negros, brancos, pobres, ricos, não saem do mesmo lugar. Porque aí a meritocracia seria tudo de bom, né? Se saíssem do mesmo lugar. Não saem. Então, eu pretendo levar, em nível de governo de Estado, aquilo que não é competência do legislativo, que é do executivo, que é executar a política pública, pressionar. Né? E a população tem que estar junto, né? Isso é fundamental. E eu tenho ouvido muito a população. E as maiores demandas que eu tenho ouvido é em relação à corrupção, que é um nó, é o dinheiro que não chega na comida da escola, é o dinheiro que não chega na saúde, porque ele parou em algum lugar, em algum bolso. Em algum lugar. Claro que a gente não pode generalizar e nem criminalizar a política, porque tem gente decente, ética, e não decente, não ética, em quaisquer lugares da vida humana, né? Então, esse cuidado é importante, porque hoje o que eu vejo? As pessoas estão deixando de votar. Paga lá a multa de 3, 5 reais, sei lá, e não vota. Falo, gente, eu fui para a Praça da Sé com 1.500.000 habitantes para defender as diretas já em 1984. Eu era adolescente. E hoje as pessoas podem votar, decidir, porque quem está no espaço de poder vai decidir o de comer da minha casa, o valor da gasolina. Uai, nós somos dono da Petrobras, nós produzimos. Essa é a pergunta que não quer calar. O álcool. Ah, porque tá tendo guerra lá no fim do mundo. Uai, mas mesmo assim a gente produz, né? Como é que é isso? Será que não é cartel? Cartel é combinar preço por cima. E isso dói no bolso de muita gente, né? Você imagina o pessoal de motorista de aplicativo, né? Enfim. Então, eu quero pressionar o que não é minha função, ou indicar para o governador, que é uma possibilidade, indicar para que ele faça. Delegacia de Mulheres, prioridade, não tenha dúvidas. E políticas públicas de promoção às mulheres e contra o feminicídio. Mas nós temos a questão também da educação em tempo integral e da saúde, do remédio a tempo e hora. Porque quem está doente tem pressa, não dá para esperar 5 anos. Meu sogro operou um joelho, o outro, ele morreu sem operar. Não dá, entendeu? Então, são pontos centrais. E a questão da tarifa zero, da redução da jornada, porque as pessoas, principalmente as mulheres, estão exaustas, jornada 5x2 no mínimo. Gente, para ter lazer, para você ir para sua igreja, ou para você ir para o seu centro, ou para você ir para Umbanda, para onde for, para o clube, ficar à toa olhando para o tempo. É direito, senão não tem saúde mental. E aí as pessoas têm a jornada aí 6x1. Como assim? Só folga um dia da semana? Aí que hora que você vai tá com o marido, com os filhos, no lazer, fazendo... Então, assim, defendo a redução de jornada sem redução de salário, tá? E olha, só aí já dá pra gente brincar muito, Já né? dá, como diz o outro, pano pra manga. Pano pra manga. Claudinha, quero agradecer aqui a sua presença no meu programa. Gente, vocês sabem da minha satisfação
em falar em política, porque lá de 1985 eu venho até hoje falando sobre políticas públicas, é uma coisa que eu realmente gosto. Cláudia, fiquei muito feliz com a sua presença aqui, um prazer tê-la aqui conosco, comigo, Estúdios Pops, né? Com o Lira também. E a gente sabe o quão é importante falar sobre mulheres, sobre violência também. Gostaria que você deixasse as considerações finais, querida. Felipe Nunes fez uma pesquisa recente, com uma amostragem muito significativa, sobre como funciona e como se comporta o brasileiro. E das instituições todas, são duas que eles valorizam: a família e a igreja. Valoriza a família? Então, vamos apostar numa família sem violência. Porque senão, essa família vai estar comprometida e todo o resto. Aí nós estamos levando em bares, restaurantes, casas noturnas aqui, ó, é uma lei minha de 1922, diz que 180 para violência contra a mulher, mas também exploração sexual, violação de direitos humanos, o Disque 100, não se cale, é fundamental. O Cressex está apoiando, eu participo do Cressex, que é o Centro de Referência em Sexualidade Menina, é muita emoção minha vida. E quero convidar você, todas as pessoas, a meterem a colher em briga de marido e mulher da forma mais adequada possível. Quero deixar minhas redes sociais, porque a gente está sempre fazendo vídeos, materiais sobre esses assuntos e tantos outros, e eu estou colhendo das pessoas demandas para que as propostas que eu tenho hoje como pré-candidato para deputado estadual estejam sintonizadas com Minas Gerais. Eu sempre estive em várias cidades de Minas, amo essa Minas, sempre dei palestra, curso, ajudei a montar serviços nessas cidades, como a gente tem aqui a SOS Mulher e Família e outros. Então, eu quero muito ouvir, porque é a partir dessa escuta ativa, sem preconceito, sem julgamento, sem discriminação, que deve ser a escuta dos órgãos de atendimento, é que a gente vai ter propostas extremamente alinhadas às necessidades das pessoas. Mas, a princípio, a questão da corrupção está incomodando as pessoas, essa questão da violência doméstica está incomodando as pessoas, e essa questão da saúde e da educação como base de tudo. A gente só transforma vidas pela educação. Eu falo que cara mesmo é a ignorância, né? A educação é que transforma pessoas e que transforma vidas. Então, na rede social, eu tô @CláudiaGuerraUd no Instagram, mas estou em todas as redes sociais. A gente está no YouTube também, com vocês aqui com o programa também no YouTube. E o meu zap é à disposição, 349-8801-1008. Se você precisa de ajuda, fala com a gente que a gente te encaminha, te orienta no seu tempo interno para que você saia dessa situação, mesmo que não saia do relacionamento, mas saia dessa situação de perigo, inclusive, né? Muito obrigada, adorei prosear com você, você me fez perguntas muito massa. Obrigada, Lira, que está aqui atrás da mesa, pela oportunidade. Adorei esse estúdio, adorei estar aqui com vocês. Quero vir mais vezes, falar de outros assuntos. Estou à sua disposição, tá bom? Será um prazer tê-la aqui conosco.